E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar para falar sobre a base, né? Hoje eu até tinha falado no vídeo de ontem que talvez fosse fazer do La Quintana, né? Do Richelli não ter vindo e do La Quintana, mas eu acho melhor esperar, né? O La Quintana já fez exames e tudo mais, mas o Indié também já fez e até agora nada do Santos anunciar, né? E a janela fecha amanhã, então eu não sei se o La Quintana pode por ser transferência nacional, né? De verdade eu não sei. Mas, enfim, o Indié não, o Indié tem contrato lá no clube do Catar, né, de onde ele veio, onde ele supostamente vai vir, né, vai ser emprestado, enfim. Então, por isso que eu achei melhor esperar, mas depois eu vou fazer separado um do La Quintana e um do Indié, claro. Mas, enfim, vamos ver aí, esperar amanhã esse último dia de janela e a gente vê certinho. Então, hoje resolvi falar sobre o Sub-20 e o Sub-17 que jogaram ontem. Eu fui assistir os jogos hoje de manhã, né? Tá lá o Sub-17 passou no canal do Mirassol, né? Ainda tem lá a transmissão, claro. E o Sub-20 passou no Futebol Paulista. Foi a terceira rodada da terceira fase, né, do Campeonato Paulista, das categorias, né? Tanto do 17 quanto do 20. Então, por isso, falar rapidinho dessas partidas. E antes só continuar aquela roda de agradecimentos, né, pro pessoal do clube de membros, que eu falei que faltou muita gente ler. Estou só abrindo aqui a tabela que eu tinha esquecido para a gente falar certinho. Mas, enfim, antes de falar da base, vou citar aqui alguns que estão junto aqui no clube de membros. Vocês que assistem, que curtem, compartilham, qualquer coisa já está ótimo. Mas quem quer ajudar um pouquinho a mais está no clube de membros, muito obrigado, um obrigado especial. Tem que dar uma moral especial também, né? Claro. O Matheus, Kei Nakami, o Murilo Aparecido Silva, o Bruno Selmini, o Átila, o Vitor Veloso, o João Vitor Oliveira, o Marcos Vinícius, o Edson Pereira, o Antônio Abano, Décio Brilhante, o Henrique Farinha, o Lucas Romero, o Luiz Pani, o Luan Medeiros, o Robson Barbieri, o João Paulo Caias, o Carlos Eduardo, o Felipe Correia, o Paulo Roberto, o Hugo Muti, o Lucas Mercedes, o Vinícius Cardoso, o Bruno Santiago, o Alan Souza, Luiz Felipe Silva, o Yoshio Hakomaru, se eu pronunciei errado, me desculpa, o Robson Barbieri já falei, mas o Carlos Eduardo Lousada, o Frontzenin, o Matheus Mendes, o Léo Gonçalves, o Carlos Nunes, o Matheus Mascarenhas, o Jorge Amorim e o Rodolfo Vicentim. Muito obrigado a todos aí, assim como os que eu já citei no vídeo, acho que foi do pré-jogo, né? Citei essa semana. Todo mundo que se tornou membro novo, que renovou, o membro também, está ótimo, tá? Muito obrigado a todos. Repito, todos também que assistem, curtem, compartilham, já dão muita moral. Então, só tenho a agradecer a vocês. Agora sim, começando o vídeo, né? Vou começar falando do Sub-17, né? Que venceu. O Sub-17 jogou na mesma... Aliás, todos foram no mesmo CT, claro. Mas o 15 e o 17 jogaram de manhã. O 15 também venceu, mas sempre pontuando. Não assisto tanto as categorias um pouco menores, mas o Sub-15 também venceu o Mirassol. O 17 venceu depois, né? O 15 fez 2-0 até. O 17 goleou, né? O Sub-17 o Santos fez uma bela vitória por 4-0, tá? Sobre o Mirassol. E com gols do Matheus Xavier fez 2, o Luca Meirelles fez 1 e o Padula fez outro. Partida muito boa e o Paulo Henrique, o goleiro, pegou um pênalti ainda, né? O Mirassol teve a oportunidade de fazer um gol de pênalti e o Paulo Henrique fez a defesa, tá? Então com isso o Santos segue 100% líder do grupo, tá? O grupo que inclusive tem Santos com 9 pontos, 100% claro, em primeiro, a Ferroviária em segundo com 4 pontos, o Mirassol em terceiro também com 4, mas o saldo da Ferroviária é melhor, e o Comercial Tietê é o último com 0, perdeu todos os jogos. Agora, o Santos volta a campo de novo, é contra o Mirassol, porque o Paulista é assim, né? Jogou Comercial, Ferroviária e Mirassol, agora é Mirassol, Ferroviária e Comercial, é invertido, né? E deixa eu ver só quando é que é o jogo, eu acho que é sábado que vem, dia 7, mas só ver aqui no site do Santos isso, ó. Próximo sábado, o 15, até já tá junto, né? O 15 abre a rodada às 9 da manhã e o 17 joga às 11, né? Os dois contra o Mirassol, no CT Rei Pelé. Esse é portão aberto ao público, tá? Sábado que vem, se você quiser ir ver, né? Então fica aí a informação, é gratuito e pode entrar no Campeonato Paulista. Então a escalação tá ainda com o Fabrício Monte, o Helder ainda tá lá na seleção, assim como o João Pedro, o goleiro também, e o Rafa Gonzaga, lateral esquerdo.
O Santos vai em campo com o Paulo Henrique, o Guilherme Cruz, o Rian, o João Ananias e o Nicolás Augusto, o Gabriel Paes, o Lucas Jaime e o Murilo Pará. Na frente o Padula, o Matheus Xavier e o Luca Meireles. Praticamente o time titular, né? Tirando os desfalques aí de seleção. O João Alves, que eu já falei várias vezes aqui, ele reveza muito com o Padula pela ponta direita. Ele ajudou o Sub-20, né, nesse final de semana. Então por isso que era também desfalque, mas o restante é força total aí, tá? E até vou ver aqui, o Santos pega o Mirassol, a Ferroviária e só depois enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileiro Sub-17 nas quartas de final, porque vale lembrar que classificou em primeiro, pega o quarto do grupo B que foi o Cruzeiro. É só dia 17, tá? Ainda vai demorar um pouquinho para continuar a caminhada no Paulista Sub-17. E a volta, a ida é dia 17/9 e a volta é dia 24/9, então tá bem longe ainda, né? Mas fica a informação já também. Então antes tem 2 jogos do Paulista. O destaque da partida acho que foi o Matheus Xavier mesmo. O gol dele foi um belo gol partindo da ponta direita, driblando. Um jogador de muita velocidade, o Matheus, né? E tem um drible muito bom também. E o outro não foi meio de falta, mas ele cobrou uma falta muito bonita, pegou no travessão nas costas do goleiro e entrou. Então, não sei se considera gol de falta. Eu acho que sim, vai. E o do Luca Meireles foi uma grande jogada do Padula pela ponta direita. O Padula tá se destacando muito, tá? E ele cruza pro Luca finalizar muito bem. O Luca bem posicionado como sempre, né? Baita centroavante. E o gol do Padula foi uma bola aérea, sobrou para ele pegou de primeira também, bem posicionado. Então o Sub-17 fez uma vitória aí muito boa. O Mirassol até teve uma chance ou outra, tá? Não dá para falar que não, mas controlou muito bem a partida. Quem entrou na partida até também vindo do banco foi o Yuri Soares, o Assis, o Diego Ferreira, o Vinícius Fábio, o Murilo Teixeira, o Juninho e o Pradella. Basicamente também todo mundo que sempre entra. O Diego, eu não lembro de ter visto tanto, mas os outros, o Diego Ferreira, né? Os outros todos são os que estão sempre na rotação, tá? Então, bela vitória aí do Sub-17. Já o 20 decepcionou, né? O Sub-20 o Santos decepcionou, perdeu para o Mirassol por 1-0, se complicou no grupo, tá? E foi até com um time alternativo, né? Tinha ido com um time alternativo para a partida. Acho que agora vai ficar um pouco mais difícil fazer isso. Claro que até no pós-jogo, né, do pós-jogo da classificação já contra o Goiás, o Orlando falou em entrevista, tá aqui no canal até, que ia precisar dar uma poupada nos próximos jogos, porque teve o Paulista lá contra o Red Bull, que acabou perdendo em casa, né? Depois teve a decisão contra o Palmeiras e teve esse jogo agora, mas como foi um em cima do outro, né? Foi quarta e domingo, ele poupou nesse. Mas eu acho que agora vai ser mais difícil de poupar, né? Porque vou falar a situação do grupo e o próximo jogo é o Mirassol de novo. O grupo tá Red Bull Bragantino com 9 pontos em primeiro, o Mirassol em segundo com 6, o Santos em terceiro com 3 e o Sertãozinho em último com 0. E agora o Santos pega o Mirassol, depois o Red Bull Bragantino e depois o Sertãozinho. O Mirassol em casa, o Red Bull fora e o Sertãozinho em casa também. O Sertãozinho não vai ser problema, tá? Mas a questão vai ter que vencer os jogos bem difíceis que são o Mirassol e Red Bull. Red Bull principalmente, né? E ainda fora de casa. Então, vai ter que fazer um segundo turno aí bem bom, porque não adianta nem pensar, vamos vencer o Mirassol e o Sertãozinho. Mas se o Mirassol vencer o Red Bull e o Sertãozinho, aí passa à frente, né? Ou já tem a pontuação necessária, enfim, ou pelo menos arrumar um empate. O Santos vai ter que meio que gabaritar o segundo turno aí, né? Vencer os 3 jogos. Difícil. E assim, mais do que isso, né? A partida foi bem fraquinha, tá? Do Santos. Tiveram poucas coisas a se destacar. O Santos teve muito problema nas laterais, muito problema. Mas também aí eu até nem entendi. Tudo bem que o Gustavinho que tá machucado, né? Que joga tá com problema no pubis, joga como volante, lateral direito. O Guilherme Cruz, que normalmente joga, estava no Sub-17, então o Orlando colocou o Matheus Matias na direita, né? O Matheus Matias não tem mobilidade para ser lateral, era mais para fechar na hora de defender, tudo bem, mas o Mirassol chegou muito por lá. E pelo lado esquerdo também, tá? O lado esquerdo foi a estreia do Guilherme Bahia, que veio do Internacional. Eu não entendi muito bem porque eu não estava vendo ele no Inter, tá? Mas pelo que eu fui procurar, ele era mais um meia, um segundo volante, enfim, joga pelo lado esquerdo mesmo. Mas ele foi colocado na lateral. Tudo bem que ele estava com liberdade para subir e tal, mas ele teve muita dificuldade para marcar. Então precisamos ver mais aí do Guilherme nessa partida, né? Nessa sequência no Santos, claro. Quem estreou também foi o
Cauê Pereira vindo do Flamengo aí, parece, tem 18 anos, estreou no segundo tempo. E o Caio Araújo, que já tinha jogado contra o Red Bull Bragantino, ele também veio agora, chegou da base do Grêmio, jogou como camisa 10, né? Então, não foi tão bem também, tá? Então a gente precisa ver mais aí dos novos reforços. Até preciso fazer um vídeo sobre isso, os reforços aí que chegaram recentemente, como é que eles estão andando e tal. O Gabriel Andrade, que é um que se machucou, e eu só vi um jogo dele, porque ele jogou e se machucou de novo agora contra o Mirassol. Ele tinha voltado até contra o Red Bull Bragantino, inclusive ele que veio de lá, tá? Por exemplo, parece ser bom jogador, mas vi muito pouco ainda. Enfim, assim como o Perlaza, né? Também ainda preciso ver mais sobre ele, mas o Perlaza até tinha se destacado mais nos outros jogos. Enrolei, nem falei a escalação. João Fernandes, Matheus Matias, Samuel, Diego Matos e Guilherme Bahia. Aí Kenai, Lucas Ian e Caio Araújo. Na frente, o Gabriel Andrade, o Perlaza e o Rodrigo César como centroavante mais móvel, né? Aí no segundo tempo entrou o Gabriel Simples, o Matheus Lima, voltando a jogar depois de muito tempo. O Ian, o João Alves entrou no lugar do Gabriel Andrade no primeiro tempo e saiu no segundo para entrar o Alejandro Villarreal. O Vinícius Lira também entrou no lugar do Perlaza e o Cauã Pereira estreou aí do lugar do Rodrigo, né? Então, o Santos fez uma partida bem fraca, repito, não teve grandes destaques individuais. O gol do Mirassol foi um belo gol, tá? O Enzo, acho, atacante do Mirassol, dominou e girou muito bonito, bateu forte no canto. Mas o Santos teve uma atuação bem fraca, muita dificuldade para marcar as laterais. E ofensivamente até riscou bastante, tipo, mais de fora da área, assim, foram as principais chances do Santos. Mas é muito pouco, né? Foi muito pouco. Tem um time aí que pode render mais. Apesar de ter, repito, jogou com time reserva, né, misto, reserva mesmo, tá? Mas pode render mais, e vamos ver, já volta a campo na terça-feira, tá, 3 horas da tarde, contra o próprio Mirassol no CT Pelé, porque agora, como não tem o brasileiro, né, vai ter um calendário um pouco mais livre, né, mais espaçado, o Sub-20. Eu vou até ver quando são os próximos jogos, além desse, porque o site do Santos só fala o próximo, mas, repito, é só paulista, né, então vai entrar em campo contra o Mirassol na terça-feira, depois no sábado contra o Red Bull fora, né? Acho que é lá em Jarinu, no CT deles, 3 horas da tarde do sábado. E depois, no dia 14, que é o outro sábado, aí vai ter uma semana cheia, pega o Sertãozinho do CT Pelé, né? Que é o jogo mais fácil da volta aí do retorno. Não pode ser eliminado, tá? Nessa fase. Foi eliminado nessa fase no ano passado, e aí é muito, muito ruim, né? É muito pouco. Mas, enfim, vamos deixar pra frente ainda, porque no brasileiro também agora já acabou. Aliás, é um contraste, né? 2022 foi campeão paulista. Essa comissão técnica atual que foi até, né? Que o Orlando tava no profissional, ele sai nas quartas de final, ele vai profissional. Mas assim, foi campeão paulista e no brasileiro tinha ido bem, relativamente bem, depois de anos muito mal. O Santos no Brasileirão Sub-20 de 18 e 19 foi ridículo, terminou nas últimas posições. Aí 22 foi bem e 23 vai muito bem no Brasileiro, chega na semifinal, no Paulista é eliminado na terceira fase. Esse ano eliminado nas quartas do Brasileiro, não foi grande coisa, mas tudo bem, uma campanha ok. E tá mal no Paulista, né? A gente espera que se recupere. Amanhã a gente volta, no último dia de janela, deve ter movimentação, a gente sabe como é que é. E fala principalmente do La Quintana, né? Que tá fechado. Ou não, também faça um vídeo separado, sei lá, vamos ver. Valeu!